A gente sabe que aonde tiver o how, a gente está perguntando como, ou, nesse caso, quão. Como se fosse um quão do português. Então, na verdade, o que a gente está perguntando quando a gente fala how old are you, que é a pergunta que a gente já está acostumado em inglês, né? A gente, na verdade, está perguntando quão velha a pessoa é. E a gente sempre vai usar o how old e a resposta dele, a pergunta dele, vai ser sempre com to be. Então, a gente nunca vai ter auxiliar aqui, nada de do e does, ok? Porque a gente usa to be. Se a gente usa to be, não tem do, não tem does, não tem did, ok? São todas as regras do to be. Caso você tenha dúvida em relação a essa questão do to be, tem uma aula só com perguntas do verbo to be para você. Volta na playlist lá mais do início do curso que você vai encontrar esse conteúdo. Mas para hoje, a gente sabe que quando eu pergunto how old are you, a gente está perguntando quão velho você é. Por isso que a idade, a gente não tem a nossa idade. Porque a gente não está falando que eu tenho tantos anos, mas sim eu estou dizendo que eu sou ou eu estou tantos anos velha. Não soa bem na tradução, ok? Se for um bebê, por exemplo, a gente fala em quantos meses, quantos dias até, mas a gente nunca vai usar have. Por isso que nunca é com do, certo? Nunca é com do, nunca é com did, nunca é com does e também nunca é com have. Essa é a nossa regra principal. I have não existe, ok? Porque a idade não é nossa. Então, a gente vai usar how old are you, já invertendo na regra de pergunta do to be, ou how old is he, how old is she, ok? Quando eu for responder isso, eu respondo do jeito que eu fui perguntada. Isso é regra geral do inglês. Toda vez que alguém me faz uma pergunta, eu respondo como eu fui perguntada. E aí eu vou responder usando to be também. I am, eu estou tantos anos old. Ou se for com he ou she is, tantos anos ou tantos meses. Se for um bebê, tantos meses, old, ok? E aí, alguns exemplos aqui. Por exemplo, I am. Se você pergunta para mim, how old are you? Eu vou responder I am ou I'm 30. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas evitam ficar falando muito, né? Então, a gente acaba evitando também esse years old. Não vou dizer que não possa, mas é muito comum a gente parar no número. Então, se eu falo, por exemplo, alguém pergunta de criança, né? Oh, how old is she? How old is he? Você pode falar, he's 4, he's 5, ok? He's 10, tá tudo bem. Então, eu falo, I'm 30, no meu caso, I'm 35, e eu tô dizendo que eu tenho 30 anos. Se eu parei no número, eu tô dizendo que eu tenho 30 anos. I am 30. Mas é lógico que eu posso falar I am 30 years old. E aqui a gente vai juntar, ok? Years old. Years old. Se for uma criança, por exemplo, ó, she's 10. She's 10. Se for 10 meses, por exemplo, você pode falar 10 months. Vou colocar aqui. Nada me impede, por exemplo, de eu falar she's 10 months. E aqui a gente tem uma exceção, a gente pode não falar esse TH e sair como months. É muito comum, ok? She's 10 months old. Ela é 10 meses velha porque é um bebê, ok? Não tem problema. Ou alguns dias, né? Se for um bebê muito novinho. Ponto importante, como eu disse, nativo não fica repetindo esse years old. Então, muitas vezes a pessoa para no número, e quando ela parar no número, você já sabe que está falando da idade. Exemplos, aqui a gente vai ver que a gente vai usar o to be no presente, no passado, com are, com is, com were, porque é to be normal, ok? Então, o clássico, quando alguém pergunta how old are you? Eu vou responder com I am. Eu vou colocar aqui, ó. How old are you? Se você não ligar de falar a idade, você pode dizer I am, e aí você vai falar a sua idade. No meu caso, I'm 35. I'm 35. Eu posso falar I'm 35 years old? Posso falar I'm 35 years old, tá tudo bem? Agora, se é uma pessoa, eu não gosto de falar a minha idade, é uma pessoa que não precisa saber minha idade por nada, a gente tem duas opções. Ou a gente pode desconversar e falar I prefer not to say,
I prefer not to say. Eu prefiro não falar. Ou você pode falar it's none of your business, que não é da sua conta. Mas aí só se você tiver meio bravo, porque a pessoa vai com certeza ficar. Não, pode ser que não se ofenda, literalmente, mas é bem, tipo, não é da sua conta mesmo. It's none of your business. None of your business. Não é da sua conta. Ou você fala. Não é, gente? A gente tem que saber ser abusado em inglês, porque vai que precisa, né? Just in case. Just in case. How old is your son? Aqui a gente vai juntar, ó, na pergunta. Is your. E esse your não junta com son, repara, ó, na nossa regra, consoante com vogal, o Y é uma meia vogal. Is your son? Ele não junta, ok? How old is your son? Então, agora a gente tá falando de uma outra pessoa, a gente tá falando dele. He is, certo? Ele é, he is. Supondo que o filho tenha 10. He's 10. He's 10. Ok? Geralmente a gente não tem grandes reservas em relação à idade dos filhos, né? He's 10. Se você quiser falar, nossa, ele já tem 10. Você pode falar he's 10 already. Fica bem natural esse already com som de O, ok? He's 10. Algo como o, re, com o re bem forte. Already. He's 10 already. E aí o 10 junta com o O do already, fica teno. 10 already. He's 10 already. E a gente pode usar young para quando a pessoa é jovem e old para quando a pessoa é velha, né? Tipo, só que old, você não chama pessoas de old, não pega muito bem. Até dá para falar old guy, old lady, mas se você tá falando dos idosos de modo geral, a gente usa elders, ok? Deixa eu até colocar do lado de cá. A gente não chama, a gente pode chamar de young, tipo, it's a young boy, a young girl. Old, eu já vi bastante old lady, para uma senhora idosa, né? Old man. E idosos a gente chama de elders, ok? Elders. Soa muito mais respeitoso do que você falar simplesmente old, ok? Elder. Então, para criança, quando a criança já tem 10 anos e a gente quer falar que ela está crescendo, né? Pode falar. He's growing. He's growing so fast. Ele está crescendo tão rápido. Grow é crescer. Quando a gente está falando do crescimento em si, a gente vai usar grow up. Grow é crescer de modo geral, e o crescimento de ser um bebê, de crescer e virar adolescente, adulto e tal, é grow up. Então, kids grow up so fast, ok? Crescer de modo geral, só o grow. Crescer de evolução do humano, desde que ele nasce até a fase de idoso, é grow up. Lembrando que no passado, esse grow vira grew, ok? Grew up, a gente vai usar cresceu. Oh, he grew up so fast. Deixa eu colocar a pronúncia aqui. Porque quando a gente encontra esse E com W, igual na palavra new, a gente não fala new com I, igual a gente fala do português, a gente fala New York, né? A gente vai dizer new. Um pouco mais com o longo, tá mais para um longo do que para um I mesmo, ok? Então, aqui é Rzão de grow. E aqui nós vamos dizer grew. Um U bem longo, ok? Grew up. E repara que eles não se juntam muito, porque vai ser som de vogal com som de vogal. Então fica um grew up, grew up, certo? How old? A gente também usa old, essa mesma pergunta para falar de coisas, ok? Então eu quero saber a idade da cidade, eu quero saber a idade de uma empresa, eu quero saber a idade de qualquer coisa, é exatamente a mesma estrutura. Então eu vou perguntar: quão velha ou quantos anos tem a sua empresa?
How old is your company? Quantos anos tem a sua empresa? Company. Aí você vai dizer a idade, sendo que se é uma empresa, é um it, a coisa, certo? A empresa ela não vai ser he nem she, nem they, nada disso, vai ser um it. Então você vai usar two, it's 2 years. E aqui tem outras opções do tipo it's been, né? Tem sido 2 anos, tal. Tô tentando mapear o máximo de resposta possível, porque é aqui que a gente se perde, né? Geralmente a pergunta ela é meio tabelada, meio padronizada, mas a resposta a gente tem opções assim bem amplas. Então eu posso falar it's been 2 years, ou eu posso falar que eu acabei de começar essa empresa, eu acabei de iniciar o meu negócio. Nesse caso, a gente vai dizer I started eu iniciei. Esse T pode sair assim mesmo, com TED ou um R. Started, depende da pronúncia, se é uma pronúncia mais americana. Started, se é uma pronúncia mais britânica. Started, com Tzão. Com T grande. Ixi, não ficou bom. Com T bem grande, com T forte. Ixi, started. Não, melhor deixar pra lá. I started my company. Eu comecei a empresa, eu acabei de começar. O que vai dar essa ideia de acabei de começar vai ser I just started. E esse é um sentido do acabei de. Toda vez que eu tenho um just logo antes de um verbo no passado, ele vai dar um sentido nessa situação que eu falei, qualquer que for, ok? De acabei de. Então, por exemplo, se eu falo qualquer outra coisa, tipo, eu chego em casa, né? I get home. Se eu falo eu cheguei em casa, eu coloco got. I got home. Se eu falo I just got home, eu tô dizendo que eu acabei de chegar em casa. Então tem que tomar cuidado com o just, porque toda vez que ele vem antes de um verbo no passado, vai dar essa ideia de acabei de. Então, se eu falo I just started my company, eu acabei de começar a minha empresa, eu acabei de iniciar esse negócio, ok? Então, quer dizer que é nova, a empresa é nova. Just a few months também pode ser. Just a few months. Por só alguns meses. Aqui na nossa pronúncia, é uma exceção com esse TH, a gente não precisa falar ele. Então, a gente vai dizer months. Months. One month, o TH sai, e no plural, não. Ele vai mais direto, como se fosse um T mesmo. Just a few months. Alguns meses. Aqui, o just quer dizer que eu acabei de começar. Como que eu sei? Porque começar está no passado e o just veio logo anteriormente. E aqui eu suavizei esses poucos meses. A few months, alguns meses. Just a few months, só alguns meses. Eu tô falando assim, só uns meses só. Fez sentido aqui? Porque a gente tá falando de uma coisa. E aí pode ser qualquer coisa, ok? Que não é muito comum a gente perguntar como velha é essa casa, né? Mas quando você vai comprar uma casa, também dá. Tipo nesse aqui, ó. Quantos anos tem esse prédio? Em vez de eu falar how many years, não soa tão natural, digamos assim. Ele poderia também, né? How many years? Ou how much time, igual a gente viu nas aulas passadas, eu posso perguntar quão velho é esse prédio. E faz todo sentido. How old is this building? A mesma coisa. O prédio é um it, a coisa. Então, eu não vou falar he is, porque he é para pessoa. Eu vou falar it is. Isso é. Esse prédio é tantos anos velho. E aqui é muito comum a gente falar, mulher, isso tem mais de 100 anos. Mais de 50 anos, nossa, mais, sabe essa coisa de ir além? Então, quando for mais de tantos anos, você não sabe direito, mas você sabe que é mais de, vamos por mais de 100. A gente vai usar a palavra over, porque ultrapassou, tá além desse tempo. Então, você pode falar it's, porque é prédio. Cuidado para não cair na pegadinha de falar is. Is não anda sozinho, ok? Se não teve the building is, por exemplo, eu tenho que colocar o it para ele substituir, porque em inglês não tem frase sem sujeito. It's para tudo. Está chovendo. It's. Então, o prédio tem it's, prédio é, né? Over, 100, vou escrever o 100, que a gente não gosta muito dele, né? 100 years.
It's over 100 years. Aí você deixa o over bem forte para dar uma exagerada nele e deixar isso, uau, é muito velho, sabe? It's over 100 years. 100 years. Repara como esse D finalzinho aqui é suave, quase nada, ó. Faz sentido? Tem que praticar essa fala, hein? Falar em voz alta. Nada de ficar estudando inglês com a boca fechada. Se você já tá no clube, me manda meus áudios, faz favor. It's over 100 years. Mais de 100 anos. Posso falar que tem mais de 100 anos também? Posso. It's more, mais do que. Esse do que é o than com A. Ele a gente vai falar ele com a, then e o N fechando aqui, para não ficar them. Né? Then it's more than 100 years old. Tem mais do que 100 anos. Faz sentido? Explorando o máximo de opções aqui nas nossas respostas. Agora, nós temos uma pergunta no passado. Quando eu pergunto quantos anos você tem, eu não falo how old are you? Essa versão do are no passado é o were. Ó, lembra que ele é zoião cão. Were. E aí, eu vou colocar esse are no passado. Então, quantos anos você tinha, você era, você estava, se a gente traduzir bem certinho, when you, aqui a gente junta, when you, quando você moved, ó, aqui a gente junta when you, esse move não sai esse E, então eu falo moved, quando você se mudou, abroad. Abroad é o famoso fora que a gente usa no português. Então, ela mora fora. She lives abroad. Ela não sei o que fora. Tudo é abroad. Essa palavra, abroad. Na pronúncia americana, bem O, abroad. Na pronúncia britânica, você vai ouvir e vai falar mais um O, abroad. Mas é a mesma palavra, ok? Então, quantos anos você tinha quando você se mudou para fora do seu país de origem, né? Para fora das fronteiras do seu país, que seria esse fora do português. E aí você vai responder isso no passado também, lembrando que quando sou eu era ou eu estava, sei lá, vamos supor que eu estava com 20. Eu vou dizer I was, eu era, ou eu estava, que é o passado do I am. I am, eu sou, eu estou agora. I was 20 years old. Preciso falar esse years old toda hora? Não. Se eu só falar I was 20, tá ótimo. I was 20. I was 20. Eu era muito jovem naquela época. I was super, vou colocar um super, mas pode ser really, pode ser very, ok? I was super jovem, a gente fala sorrindo, ó. Young, nada de O. Apesar de escrever com O, não temos esse O, ok? I was super young. Quando a gente vai falar naquela época, a gente vai falar at that time. At that time. Repara que todos os T's aqui são gargos. Esse T junta com esse T, a gente vai falar um só. At that. E esse T junta com esse T, ó, a gente vai falar um só também. At that time. Parece meio gago, né? Naquela época. I was super young at that time. Eu era muito jovem naquela época. How old is your car? De novo, a gente já tem a dica. Se é um carro, é um it, a coisa. Então, você vai falar it's e vai falar a idade do carro. Então, supondo que o carro tem 10 anos. Eu posso falar que esse carro é de 10 anos atrás. Esse atrás é muito útil, porque a gente fala exatamente do mesmo jeito, que é com ago. Aqui a gente se enrola um pouquinho na pronúncia. Atrás, para tempo passado, ok? Não de posição, mas de já foi, sabe? E na nossa pronúncia aqui, nós vamos falar um ago bem forte, um A rapidinho, e toda a nossa stress, toda a nossa força vai estar nesse go, a go. Então, se o carro é de 10 anos atrás, eu vou dizer it's, que é it a coisa, lembra? Again, it's, e a origem desse carro é from. Onde a gente tiver from, a gente está falando de origem.
qualquer lugar. Desde do where are you from, que eu quero saber de onde você é, quanto a começou lá, começou from. It's from 10 years, ele junta, né? 10 years ago. Então, eu não cheguei a falar a idade do carro, tipo, tem 10 anos, mas eu falei que ele é de 10 anos atrás, então ele foi fabricado. É como se fosse um it was made. Tem o made in China, que a gente vê nas etiquetas, feito, é o passado do make, feito na China, que ele foi feito 10 years ago, tipo, foi fabricado, né? Ago. Poderia ser 2 anos atrás? 2 years ago? Poderia. Qualquer coisa nesse sentido. E aqui, só porque eu lembrei, quando a gente compra alguma coisa nova, a gente fala assim, nossa, esse carro é novo em folha. Eu acabei de comprar, ele nunca foi usado, é um carro zero, zerado. Isso não só para carro, para qualquer coisa, celular, roupa, qualquer coisa. Você pode falar que it's a brand new car. E esse brand new é uma expressão para novo em folha. Quer dizer que não é second-handed, que não necessariamente para carro, ok? A second-handed car ou a second-handed qualquer outra coisa que você comprar é de segunda mão. Quando é novo em folha, é brand new. It's a brand new car. Nossa, esse carro é zero, ele é zerado, ele nunca foi usado antes. Ok? Explorando o máximo de, de informação. Lembrando que a gente sempre pode falar, it's none of your business. Não é da sua conta. How old is your daughter now? Ou how old is your daughter now? Aqui é a criança do mesmo jeito, she is, he is, ok? Aqui o at that time de novo, ó. Quantos anos você tinha? Não, quantos anos eles tinham? How old were they? Ó, vou separar em bloquinhos para você ver como a gente conecta. How old a gente fala junto. Were they a gente fala junto também. Quantos anos eles tinham, eles estavam naquela época? At that time. Aí você pode falar, não tenho certeza. Sabe que eu não sei? Com certeza? Aí você pode responder, I'm not so sure. I'm not so sure. Não tenho certeza. E aí, agora a gente vai dar nosso palpite, né? Porque se você não tem muita certeza, esse so sure é de muita certeza. Então, você vai falar, uns 10 anos, eu acho. Vamos pôr 15, para a gente usar os números adolescentes. Uns 15 anos, eu acho. Quando a gente acha que é um número, a gente não vai usar so, a gente não vai usar. More or less, a gente até poderia usar, ok? Mas não é tão comum. O que, que a gente usa muito, muito, muito? O que, que a gente vê um nativo falando que a gente vai imitar, né? Então, você pode falar, they were around, olha como a palavra é redonda, não é? Ó, around, eles tinham, eles estavam por volta de mais ou menos 10. They were around 10. Eles tinham uns 10. Ou eu posso falar, já afirmando, né? 10 years old. Só, não tem que ser assim, ok? Que são possibilidades. 10 years old, I guess. Toda vez que você coloca I guess, você tá falando eu acho. 10 years old, I guess. Você meio que dá uma se isenta da certeza, sabe? Ou posso usar I think, eu acho, né? I think they were around 10, por volta de 10 anos, ok? Lembrando que a idade a gente vira, a gente não faz o ano, tipo, I'm gonna do, tipo, I'm gonna do 36 next year. Eu não vou dizer assim. Vou trazer aqui para o início, porque esse aqui é mais estrutural do que. À medida que eu vou explicando, eu vou lembrando cada vez mais coisas. Eu não posso falar I'm gonna. Esse gonna é o going to, ok? I'm going to do 36 next year. Que é o meu caso, ok? Pode ser qualquer coisa. Poderia ser tipo, she's going to do 5, sei lá, se for criança, né? Não pode, ok? Esse do é português. Seria a lógica do português, de fazer a idade. Em inglês, a gente vira a nossa idade. Então, a gente vai usar turn. Turn. Esse negócio é irritante, hein?
Aí. Então, o que que é o certo eu falar aqui? Por exemplo, no meu caso, I'm gonna turn, fechando o N também, 36 next year. Esse mês eu fiz 35, então eu posso falar que eu acabei de fazer. Lembra que quando eu acabei, ó, eu fiz 35, eu vou dizer I turned, turned. E aqui, ó, repara como eu não falei esse é. Consegue perceber que a gente pula direto do N pro D? Eu falo turned, turned. Que ele faz uma voltinha e um retinho. Turned. I turned 36. Ó, 35. Agora, se eu quiser falar que eu. Tá ok, minha informação, eu fiz 35. This month, né? Esse mês. This month. Agora, se eu quiser falar que eu acabei de fazer 35, eu posso falar I just turned, naquela mesma regra que eu falei agora há pouco, que o just, antes de um verbo no passado, dá essa ideia de acabei de fazer aquilo. Seja o que for, ok? Pode ser eu acabei de cozinhar, I just cooked. Por aí vai. I just turned 35. I just turned. Olha como um T junta com o outro aqui, eu falo um só. De tanto eu falar isso, vocês vão ficar peritos em perceber conexão de palavras. I just turned. I just turned. Ok? Fez sentido? Coloca um joinha para mim, para eu saber que eu posso seguir, hein? Eu acabei de fazer 35. Ok, let's go. Perfeito. Thank you, guys. How old is your house? Ok, né? Falamos já parecido. How old were you? Ó, repara como were you. How old were you? Se você reparar, a frase inteira é wow. How old were you? Quantos anos você estava when you started working? Sempre que a gente usa start, depois o complemento é um verbo, você vai colocar ing nele. Então, quando você começou a trabalhar. Quantos anos você tinha quando você começou a trabalhar? Então, você vai dizer a mesma coisa. I was. Nem sei, gente, se eu for responder isso aqui. Conta desde o primeiro dinheiro que eu ganhei por dar uma aulinha particular? Não sei. Vou colocar I was 16. I was 16. Teen. Bem chatinho, bem longuinho, porque teen é como é, a gente faz i longo e fecha no n. 16. Isso vale para todos os números adolescentes, do 13 ao 19. 16. 17. Quanto mais longo, mais chato, mais certo o número tá, ok? Fez sentido? É basicamente isso, não vai fugir muito. É não esquecer de que nós não temos a nossa idade. A gente nunca, jamais, never na nossa vida vai usar have. Pensa que, pra gente, tem uma certa lógica pro nativo, como nunca se usou have, nem passa na cabeça dele. Então, se você fala I have a minha idade, ele fica, como assim, gente? Ninguém tem, sabe? Aquela coisa de não faz o menor sentido na cabeça dele, por isso ele não entende. A gente acha que eles estão fazendo de besta, né? Mas é porque eles não têm o nosso background, a nossa informação prévia. Ok, seguindo a nossa lógica aqui, a gente vai ter o how far e a gente vai ter o how long. Você vai ver que os dois se misturam, ok? How far, nós estamos falando de distância, porque far é longe. Na minha cabeça, tá ancorado o reino da Fiona. A Fiona do Shrek, ela não é de far, far away? O nome do reino dela não é tão distante? Far, far away. Então, far nunca saiu da minha cabeça como longe. Então, de alguma forma, a gente tem que colocar ele na sua também, como far, longe, far, distante. Quando eu pergunto how far, eu quero saber quão longe é. Eu posso perguntar what is the distance? Em algum contexto posso, mas não é o normal, não é que é normal, o natural. Não é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pergunta de distância, de quão longe é. Então, o comum, o normal, o usual é eu usar how far, para quando eu quero saber quão longe é. Quão longe é qualquer coisa. Então, se eu coloco it, eu estou falando isso. Quão longe é isso?
E isso não é no igual do português que eu falo, ah, quão longe é isso? Não, é tipo it, sei lá, já tá no assunto, eu não preciso ficar repetindo as coisas, esse it, ele substitui. Mas esse it, ele pode ser qualquer coisa. Então, pode ser, por exemplo, how far is the school? How far is your work? How far is the bus stop? Qualquer coisa eu posso substituir por esse it. Se já está no assunto, eu não preciso falar de novo o que é esse it, porque você já sabe. Então, eu só vou falar o it. Agora, se não, eu vou perguntar. Por exemplo, aqui, ó. How far is your house? E eu posso adicionar uma segunda informação. Quão longe é a sua casa? Daqui. Lembra que o from é origem? Toda vez que eu uso from é de onde eu tô partindo. Então, from here é de onde eu tô saindo. Em algum contexto eu poderia usar from there? Poderia. Então, por exemplo, nós vamos para uma cidade, dessa cidade nós vamos conhecer um museu. Então, eu posso perguntar, how far is it from there, da cidade? Mas é um contexto muito específico. Aqui, geralmente, a gente vai falar de onde a gente está. How far is it from here? How far is your house from here? Ok? E na nossa resposta, a gente vai usar duas estruturas. A gente vai usar it's em quilômetros. Então, deixa eu ver se está aqui embaixo, peraí. Assim, ó. A gente responde a distância em quilômetros ou em milhas. Lembrando que o mais comum, se eu estou falando inglês com algum nativo, ele não entende muito quilômetro, eles não usam. Então, eles vão usar em milhas, miles. E se a gente está falando em tempo, a gente pode dar esse tempo em minutos. Então, por exemplo, a maioria das mulheres, no meu caso, inclusive, se você fala assim, são 10 quilômetros, não está me falando nada. Agora, se você falar, são 10 minutos, aí você me fala de quê também, né? Porque 10 minutos a pé é diferente de 10 minutos de carro, mas eu sei basicamente quanto é. Então, na vida real, a gente tem essa malemolência, né? Essa adaptação para quem está perguntando o que a pessoa está querendo dizer. Basicamente é isso. Ou você responde em quilômetros ou milhas, ou você responde em tempo. Então, voltando aqui, se eu falo em distância em quilômetros, eu vou dizer it's 10. A pronúncia de quilômetros é kilometers. E a pronúncia de milhas é miles. Deixa eu colocar elas aqui. Então, aqui eu posso falar bem forte que long, bem forte o long, meters, quilômetros, parece, ó. Lo bem forte, meters, quilômetros. E se são milhas, eu vou dizer miles. It's 10 minutes by car. Isso, exatamente. Or walking. Exato, exatamente. Miles. Miles. Já vou explicar essa dos minutos, ok? Vou colocar com mais detalhes, peraí. Então, eu posso falar que são... Oh, God! Deixa eu tirar esse negócio aqui. Então, eu posso falar que são... Sempre erro a ordem. São 10 minutos, são 10 quilômetros ou milhas. Geralmente, a gente vai falar em milhas, ok? Pronto. Eu tenho um certo toque, então se ele ficar longe, para mim não tá bom. It's tantos quilômetros, 10, 50, 35, tanto faz o número aqui, ok? Nesse caso, geralmente a gente vai usar o número mesmo. Então, tipo, você vai usar 35, você vai usar 35. É bom saber pelo menos até 100 esses números. Para quem tá no clube, a aula de número tá no módulo 2. Ok? Bem específica e bem prática também, do como se usa no dia a dia. Agora, se a gente está falando de distância, vai ser igual no exemplo. Então, apareceu aqui no exemplo, it's 10 minutes by car. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. E se a gente vai falar em tempo, falar de que você está indo. Porque, né, faz toda a diferença. E aí, quando a gente responde isso, a gente não tem uma certeza, assim, do tempo, né? Mais ou menos, é uns. Esse uns do inglês é o que a gente já viu até na idade, que a gente usou around na idade, e quando a gente está falando de distância, a gente pode falar around e pode usar about também. Eu vou colocar os dois aqui. Around. It's about, e aí eu vou falar quantos minutos, quantas horas, e eu tenho que falar de que eu vou. Dividir aqui, peraí.
Então, eu posso falar it's about. It's about 10 minutes, minutes. It's about. It's around 5 hours. Aqui não importa o tempo, ok? E a forma como eu vou sempre falar com by. Então, se eu vou de carro, é by car. Se eu vou de moto, eu posso chamar de moto de bike, por exemplo, by bike ou by motorcycle. Bike os dois são usados, mas bike é muito comum também. Não usar só como bicicleta, mas como moto também. Posso falar by train. Cuidado que tem que ter um E, tudo bem? Em train. By bus. Eu posso falar by plane. Plane não é tão comum, né? Mas, quer dizer, no sentido de horário, assim. A gente pergunta quantas horas de voo, né? Mas ok. E se eu for falar que é a pé, eu posso usar by walking. Ou nem a by, só walking. 10 minutes walking. Ou eu vou dizer que é a pé, que eu falo on foot. On foot. E aí eu tô dizendo que é a pé. Eu brinquei quando você vai de saci, né? Porque você vai num pé só. On foot. O plural do pé seria feet, então nos pés, mas é um só, então on foot. Ok? Então, na vida real, basicamente é isso que a gente vai falar. Ou a gente fala em milhas, ou em quilômetros, ou você fala em tempo. Então, exemplos, ó, são 15 quilômetros. 15, são 5. It's 5 kilometers. Kilometers. Primeiro eu faço um ra, depois eu faço um Kilometers. São uns 10 minutos de carro. It's about 10. Olha como o T do about junta com o T do 10. About 10 minutes. Minutes by car. E eu tenho outras coisas, do tipo, não é tão longe, não é longe. It's not far, não é longe. It's not, não é muito longe, ou é muito longe. It's very far. Nossa, é muito longe. It's so far, né? Tem até uma expressão com so far, não tem? So far, so good. Até agora tudo bem? Aí já é uma expressão que não tem nada para traduzir. E tem um jeito da gente falar que algo é tanto assim que a gente coloca um that. Aqui já é bem dia a dia, ok? Não tem uma explicação gramatical e nada, só porque eu lembrei, porque é legal a gente ver, a gente usar, a gente vai ouvir, a gente quer falar também, bem natural, né? Quando você usa o that como um intensificador, você pode falar assim, ó, it's not that far. Tipo, não é tão longe assim. Tô dizendo, não é tão longe assim. Quando você fala assim no português e você quer falar assim em inglês e parece que não tem, muitas vezes tem, na maioria das vezes tem um jeito parecido de se expressar, ok? Esse é um exemplo clássico. It's not that far. Você pode dar isso para tudo, não é tão caro, não é tão barato, nem é tão bom, nem é tão ruim. No caso aqui é o far. It's not that far. It's not that. E se é perto, é close, né? Então eu posso falar it's not that close. Não é tão perto assim. Não é tão perto assim. E fica de expressão. Quando for, oh, it's far. Yeah, it's okay. It's really far. Or it's really close. Ok? E eu vou deixar os nossos exemplos para a gente trabalhar na aula de amanhã, assim como a questão do how long, que a gente vai dar o nosso horário, a nossa distância em tempo, e a gente também vai aprender a falar quanto tempo leva. Eu mesma levei muito tempo para aprender a falar esse leva, né? E até o momento, até aqui, vocês estão muito quietos hoje. Tem dúvida? Ficou alguma coisa que dá para explicar melhor? Que ficou alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Pessoal muito quieto assim, ou tá entendendo tudo ou não tá entendendo nada. Em qual bonde vocês estão? Fez sentido até aqui? Perfeito. Perfeito. Vocês estão ótimos. Não deixem de praticar em voz alta, como eu sempre falo, ok? Se você está estudando isso, mesmo que você. It's not that expensive. Isso mesmo. Pode usar that expensive. Pode usar para tudo. Não é tão bom, não é tão bonito, não é tão barato. Não é tão... Qualquer adjetivo. Se você põe o that antes, ele vai dar essa ideia de se for com não, né? Não é tanto assim. Ok? Pessoal, thank you very much. Que eu tava falando, mesmo que você seja do clube e esse conteúdo seja aberto para todas as pessoas, mas você faz parte do clube e você quer praticar, você pode mandar essas frases que você está estudando como tarefa também,
ok? Quem é do clube sabe que você pode, deve, precisa mandar tudo que você está estudando em áudio, falar comigo o tempo todo. Então, se você está estudando esse conteúdo, pode mandar também e ficar à vontade, porque quanto mais você falar em voz alta, melhor. E você sendo do clube, você fala e tem retorno, ok? Você tem um feedback para saber, pelo menos, se a sua pronúncia está certa, para você usar, montar suas frases, pode ficar à vontade, esse suporte é para você.